3 tá valendo? Não. 1, 2, 3 valendo. Fala galera, Comedy Effects. Estamos aqui mais uma vez para gravar a segunda parte com o Borges. E Borges, nessa segunda parte a gente quer conversar um pouco mais com você sobre o Borges Player. Como que seria o Borges Player. E começando logo de cara, assim, já, Fazer longas. sem lubrificar. Você começou a jogar Battlefield no console, certo? Certo. Por que isso? Por que no console? Por que essa opção de começar no console? Que você não tinha um computador mesmo? Ou... Mais ou menos isso. Eu jogava CS Source. Eu Aham, joguei de 2005 até 2011, 2012, foi muito tempo. E aí eu tinha um PS3, acho que desde 2010, só que eu usava pra jogar FIFA só. aham. PS3. Aí eu ganhei o COD Black Ops 1 não lembro, de um amigo, não lembro exatamente. E eu jogava um pouco de COD. Eu jogava mais o modo zumbi do que o multiplayer. Saquei. E um amigo meu que jogava tanto CS comigo como acho que ele tinha o COD também, ele tinha o BF, ele me chamou, cara, vamos jogar BF. BF é muito melhor que COD, né, aquela história. E ele encheu meu saco, cara, compra BF, compra BF, compra BF. Eu enrolei ele uns 3 meses até que eu comprei e comecei a jogar. E Caiu esse cara é nessa. aquele. Eu caí nessa. É o Obina que eu citei na primeira parte, que Aham. ele que me trouxe pro BF. Ele jogava CS comigo e ele que me trouxe pro BF. Então, eu fui pro BF porque não tinha PC pra rodar. Né? Eu fui pro BF no console porque não tinha PC pra rodar e porque meu amigo, que era o Obina, me chamou. Então, um abraço pro Obina e eu agradeço ele até hoje, né? Porque se não fosse ele, eu não estaria aqui. Tá Estaria certo. no outro jogo. Melhor que Muito tu. bom. Melhor que tô. E logo de cara, você já se interessou no competitivo? Não, na verdade eu demorei um pouco de tempo, né? No começo eu comecei jogando só for fun, vamos dizer assim, né? Só de brincadeira. Aham. E, tipo, vamos dizer assim, eu nem conhecia competitivo, até eu ver os vídeos lá do Zig e do Rafael que postavam, entendeu? Eu Aham. jogava só por jogar, aí eu comecei a ver o vídeo dos caras e eu comecei a me interessar, sabe? Eu chegava a pensar, pô, será que um dia eu vou conseguir jogar no nível desses caras, ou vou conseguir jogar com eles ou contra eles? Uhum. Eu pensava isso, tá ligado? Aí eu Da hora. fui me dedicando mais no console pra ver se eu conseguia entrar num time. E aí começou aí. Que engraçado, né? Que você fala, será que eu vou poder jogar com eles? O Rafael BF já foi do seu time e o Seguir agora é do seu time também, né? Ironia, né? Exatamente, cara. Que loucura Pois é, isso. tá. Pessoal que tá começando hoje, tá aí, ó. O mundo dá voltas, cara. Então se dedica, quem sabe um dia você chega lá. É, exatamente. E como que foi a sua migração do console pro PC? Foi em janeiro de 2012 ou 2013. 2013. Eu já vinha pedindo um PC novo pro meu pai fazia muito tempo, né, nessa época. Aham. Porque meu PC antigo era horrível, né? E eu já pedia pra ele há muito tempo. E aí coincidiu de ele me dar esse PC novo em janeiro de 2013 e o NW, que era do console, tá migrando pro PC nesse mesmo tempo, entendeu? Entendi. Final de 2012 e começo de 2013. Aí, somando esses dois fatores, eu vim pro PC junto com a galera, porque eu sabia que no PC o competitivo era maior que no console. Aham, sim. Aí eu vim junto com o pessoal. Mas no console você já fazia parte do NW. Fazia, mas eu fiz durante muito pouco tempo. Eu entrei no NW, eu fui chamado pro NW no Natal, cara. Tipo, quando eu fui chamado, Ah. eu falei pros amigos, pô, ganhei meu presente de Natal, fui chamado pro NW, tá ligado? O NW já era Naquela grande, é, assim, no console ele era no, grande. no console, nessa época, o NW era o top time lá, pô. O campeonato brasileiro que teve, acho que foram 26 jogos, 26 vitórias. Os caras eram Aham. mito, entendeu? Aí eu entrei no NW em dezembro de 2012 e vim pro PC já em janeiro de 2013. Fiquei um mês no console só no NW. Saquei. Bom, legal. Você nem chegou a participar de campeonato com eles, então, no console. Campeonato não, joguei uns treinos só. Ô, Borges, na verdade, eu sempre tive na minha cabeça que você era um dos fundadores do NW, então isso não é verdade. Não são os fundadores do NW. Quando eu entrei no console, ele já tinha muito tempo, o time já existia há muito tempo. Aham. Eu, no PC eu não fundei também, né? Tipo, eu entrei, quando eu era do NW, quando eu entrei, eu entrei junto com os caras. Então, Sim. tipo, o NW no PC eu estive durante todo o tempo. Mas fundador não, nunca fui. Saquei. E naquela época lá do que vocês estavam migrando pro PC,
como que foi formar essa line, esse time de cara? Vocês só contaram com os players que já faziam parte do console ou vocês acabaram agregando players que já estavam no PC? A princípio, a princípio foram só players do console. Qua- Quase todos eram do NW, do próprio console. Acho que o Chacal, ele era de outro time do console, mas ele era também Aham. de console. Mas no começo foi só jogador de console, só que aí passou uns 2, 3 meses, a gente chamou um pessoal que já tava no PC, uns 2 ou 3 mais ou menos. Saquei. A gente não, né? Porque eu não participei nessa época, eu era só jogador. O pessoal que era líder lá que chamou. Uhum. E como que foi a formação sua lá dentro como líder? Quando que você formou líder lá dentro? Cara, foi meio que com o tempo, porque eu não era líder quando a gente formou o time no PC. Os Uhum. líderes eram o Assault, o Assault que foi pro Mayhem depois. Ele não jogou muito o BF4, não, jogou um comecinho só. Era o Assault, era o Júlio, que hoje é da Dex. Quem Sim. mais era líder, cara? Eram esses dois, basicamente. Mas aí o Chacal tava. Nessa época ele já tava começando a fazer um pouco de parte da liderança do time. Aí aconteceu que alguns meses depois, mais pro fim do Battlefield 3, o Júlio saiu do time, o Assault também saiu, ficou só o Chacal. E aí, como eu e Rovida já estávamos no time há muito tempo, a gente meio que se tornou líder, né? Viramos, Aham. vamos dizer, sublíderes, né? O Chacal era o líder, eu e o Rovida a gente ajudava ele com as coisas. Saquei. Aí com a saída do Chacal, você acabou se tornando o líder lá dentro. Eu não me considero o líder, acho que eu e o Rovida estávamos junto nessa aí. O Aham, pessoal, acho que, sei saquei. lá, talvez o pessoal fale mais de mim, não sei se pela mídia que eu tenho, Pelo por ter canal, mais. talvez, né? Talvez por isso, mas eu e o Rovida a gente estava junto, eu nunca fui o líder do NW sozinho, Uhum. nunca. E de cara, Borges, o time deu certo assim? Começou a ganhar partidas, campeonatos, ou vocês tomaram muito fumo no começo? No BF3 a gente perdeu muito, cara. Perdemos demais, levamos muita costa. A gente começou em janeiro de 2013. Uhum. A gente foi. A gente virou time de alto nível. O time entre os melhores do Brasil era uns 5, 6 meses depois. Julho, por ali. Que a gente começou a Aham. disputar pau a pau com os outros times. Começou a jogar final de campeonato, a ganhar campeonato. Mas a gente perdeu muito, cara. A gente levou muito base rape, a gente deu muito choro. Isso aí, cara, não tem como. Não tem como. Qualquer time que estiver começando, o normal é você perder muito pra aprender. Tomar E fumo. eu já ajudei alguns times novos, né, com estratégia entrando em TS, e eu sempre falo isso pros caras. Velho, o melhor jeito de aprender é perdendo, é levando pau. Quanto mais você perde, mais você vai ver os erros que você cometeu e mais você vai melhorar. É isso. Entendeu? Se o Uran hoje é time forte, se a Dex hoje tá no topo, é porque os caras treinaram, porque os caras perderam, aprenderam e hoje estão aí. Estão jogando muito. É Tem verdade. segredo. E você tem o número de campeonatos que o NW ganhou, Borges? Você tem essa conta assim de cabeça? Ah, não tenho de cabeça, cara. Não tenho a menor ideia de cabeça, assim, mas a Ganhou gente muita ganhou. coisa. Ah, a gente tem um número considerável aí. De BF3 foram, sei lá, uns 4, 5. BF4 deve ter sido por aí também. 4, Uhum. 5, 6, sei lá. Tem que ver não sei se a Platon ainda tá on. Mas pelo menos, as minhas conquistas eu deixo salvo aqui no bloquinho de Aham. nota para não esquecer, né? Sim, sim. É bom lembrar às vezes. E Borges, a maioria desses títulos foram de X10, certo ou não? Cara, até que não. Até que foi bem Não? balanceado. É porque assim, no BF3 o nosso foco era o X5. A gente não tinha Uhum. veículo nenhum. A gente tinha um jateiro só, que era o Tsuna, mas ele aparecia muito pouco, porque ele tava sempre com problema pessoal, problema em casa e tal. Então, tipo, BF3 a gente não tinha veículo nenhum. A gente até acho que chegou em segundo ou terceiro lugar em alguns campeonatos de X8, fazendo improvisando posição, né? Uhum. O Breg no BF3 ele brincava de L no pub, aí quando tinha partida competitiva ele entrava para jogar, o Rovisa também no TV, aí eu de vez em quando fazia tanque. A gente no X8, X10, não tinha X10 no BF3, não tinha X8, a gente empurrava com a barriga, e o foco era o X5. Aí quando tava para começar o BF4, que o NW a gente chamou alguns players, que foram o Sérgio, foi o primeiro a entrar, e a gente tendo uma reunião, a gente falou, cara, a gente vai ter que correr atrás de veículo. E isso faltavam uns 2 meses para começar o BF4, sabe? A gente se preparou muito.
Caramba, O René legal. falou, cara, a gente vai ter que chamar veículo, porque a gente sabia que no começo do BF4 o foco ia ser o X10. A gente já tinha essa informação. E a gente já começou a Uhum. correr atrás. Aí o Sérgio ele tinha contato com o Ben, chamou o Ben pro time, chamou o Mineirinho. No começo do BF4, quando a gente viu que ia ter muito Scout L, a gente chegou pro Breg e falou, Breg, tu vai ser Scout L, velho. Tchau pra infantaria, porque o Breg era infantaria no BF3. Sim, sim. E Ele ele começou a aceitou e brincar virou. de L e É, curtiu, né? sim, aí ele começou a jogar no L, ficou como um dos melhores. Em jato, a gente sempre teve problema com jateiro. O Tsuna, que era do BF3, tinha esses problemas pessoais. A gente chamou um canadense, que era um dos melhores do mundo, mas aí ele não quis jogar BF4 porque não gostou. Então, jato, a gente nunca teve o dogfighter, né? O Hobbs que fazia Uhum. meio que improvisado essa função aí. Mas aí foi isso, a gente se preparou pra caramba no BF4, a gente conquistou as Welsh 10 lá no começo. E depois a gente passou a dar mais atenção pro X5 também, no Uhum. NW. Sim. A gente, no começo, a gente era total focado no X10, a gente dava pouquíssima atenção pro X5, e aí, é claro, o resultado veio no X10, no X5 não. Aí teve um momento que isso meio que começou a se reverter, a gente passou a dar mais atenção pro X5 e menos pro X10. E aí a gente teve resultado no X5 e não no Exatamente. X10. Eu lembro que era claro, vocês. Que a disputa era basicamente entre você, o NW e Uranus, né? Eu lembro que Sim, era. vocês ganhavam fácil do Uranus no X10, chegava no X5 e perdia. Mas teve uma UEL ali que o Uranus ganhou vocês no X10 e vocês ganharam do Uranus no X5, né? Foi Sim, muito engraçado isso, inverteu. inverteu. Exatamente. Até quando a gente perdeu aquele X10, acho que foi em Zavod esse primeiro. Não sei, acho que foi em Zavod mesmo. Acho que das duas finais que a gente perdeu por ano, acho que. Ah, A gente perdeu duas em Zavod e uma em Hainan, em X10. Não tenho certeza. Ou se foi uma em Zavod. Mas enfim, quando a gente perdeu esse X10, a gente botou na cabeça, cara, vamos ganhar X5. A gente perdeu o que era, a gente era favorito, então agora a gente vai ter que ganhar o dos caras, entendeu? Aí Aham. a gente se matou durante aquela semana ali de treino e a gente conseguiu ganhar deles no E foi na X5. semana seguinte, exatamente, né? Foi na É. semana seguinte teve outra final. Uhum. Loucura. E, Borges, falando agora dos players que foram entrando, né, na Uranus, no NW no decorrer do tempo. Você pode falar pra gente como que foi a chegada do Burgão no NW? Cara, do Burgão, a gente tava com falta. A gente tava com. Na verdade, a gente já tava com 6 na line, que é um número razoável. Só que a gente viu que o Mayhem tinha acabado. Aham. E o Burgão naquela época era um excelente jogador. Naquela época do Mayhem, o Burgão tava voando. Sim. A gente pensou assim, cara, a gente tem 6 jogadores, é um número bom? É. Mas deixar um jogador de alto nível livre, né, vamos dizer assim, no mercado, não é bom. Vamos chamar o cara, e a gente só tem a ganhar com isso. E aí a gente chamou ele e ele aceitou. Uhum. Acho que até que fui eu que conversei com ele na Battlelog, né? Chamei ele pra conversar no TS, a gente conversou e ele entrou. Sim. É que eu lembro do Burgão contando uma história que ele tinha mandado uma mensagem pra você e pro Mosk também, né? Que ele queria o primeiro que Pro Snarf, né? aceitasse. Pro Ele Snarf. Isso, comenta que. pro Snarf, Ele falou na entrevista. Eu não sabia que ele tinha mandado mensagem pro Snarf, né? Aham. Fiquei sabendo na entrevista. Mas quando ele mandou mensagem pra mim, eu Você respondi já acho falou que na hora, né? imediatamente. Tipo, ele mandou mensagem pra mim, eu falei com os caras no TS, ó, o Burgão tá falando comigo aqui, como é que vai ser? Aí a gente falou, vamos lá, chama ele no Uhum. TS. Vamos Aí conversar foi. com ele. Ah, É. legal. E Borges, eu queria mais uma vez deixar você bem à vontade, assim, com relação às perguntas, cara. Se você quiser pular ou falar, não falar tudo que você acha que deve falar, não sei. Fica à vontade pra fugir da pergunta que eu tava querendo dizer, assim, sabe? Uhum. Porque isso é uma dica que o Zigueira até deu pra gente na entrevista dele, que talvez às vezes a gente deixa o Cara, entrevistado nessa situação. numa sinuca de bico. Uhum. Sim. Porque. Mas então Mas é o trabalho de você, né? Não, mas eu acho desnecessário também deixar vocês numa sinuca de bico, tá ligado? Aqui é pra todo mundo ficar tranquilo, se divertir. A intenção Aham. nunca é criar Sim. treta. Por incrível que pareça, a intenção nunca é criar treta. Nunca foi acontecer Começou, aquela Sim. vez, mas tudo não. começou com o Revolts. E o Revolts que. Na verdade, tudo começou com ele, Começou. mas assim, ele tinha feito uma primeira entrevista super É. de boa, tranquilo, só que deu pau no arquivo. Aí não conseguiu ir pro ar. Aí na Isso Ele aí, sequência gravou que de novo. aconteceu tudo nesse isso. meio tempo, o Nesk saiu da Urano, aconteceu tudo aquilo, aí o Revolts falou, agora eu quero falar tudo. Aí o Revolts foi lá, falou tudo. Aí agora foi uma cascata, né? Uma bola de neve que tá crescendo. Mas eu acho que é Mas. bom, cara. Eu acho que é Uhum. bom, porque aí cada um dá a sua opinião, aí ninguém A fica gente escondendo conhece as nada, sabe? pessoas, né? É verdade. É, isso aí. Beleza, então.
E você poderia nos explicar, então, ô Borges, melhor a saída do Burgão da NW? A treta que ele comentou do Mati e tudo, que tem a ver também com a saída Uhum. do Chacal, né? Sim, Conta, sim. conta a sua versão, a sua visão da história toda, né? Tá, tá. Vamos lá. É uma história um pouco longa, isso aí. Uhum. O Burgão ele saiu por causa da treta entre basicamente o Mate e o Chacal. Essa treta começou quando? Um bom tempo antes da gente ganhar essa Welsh 5, que a gente conversou agora há pouco, né? Um bom tempo a gente tinha feito uma reunião. A gente tinha feito uma reunião no NW. Nessa época, nem o Nesk estava no time ainda. Tava eu, Mate, Rovida, Chacal, Uhum. Júlio. E a gente fez uma reunião, como a gente já havia feito várias outras vezes, normal, tranquilo, cada um dando a sua opinião, cada um conversando e tal. E o Mate deu a opinião dele falando sobre o X5. O X5, nessa época que a gente fez essa reunião, nosso X5 era fraco. Como eu falei no começo, a gente focava muito pouco. E o Mate falou, cara, se a gente quiser ganhar alguma coisa no X5, a gente vai ter que focar, a gente vai ter que mudar a nossa mentalidade, a gente não vai poder mais jogar do jeito que a gente joga. Enfim, ele deu a opinião dele lá na reunião. Uhum. E aí, aí aconteceu a coisa que iniciou toda essa treta entre o Chacal e o Mate, e depois que culminaram futuramente, depois de outros fatores também acontecidos, na saída do Chacal e do Burgão. Foi o seguinte, o Mate deu a opinião dele, e o Chacal falou o seguinte, cara, você não é ninguém, você não tem opinião aqui dentro, você não devia falar isso e blá blá blá. Claro que ele falou num tom de voz bem mais ríspido, né, do que eu tô Alterado. falando agora. E aí, cara, e aí foi quando começou tudo. Foi quando o Chacal falou isso pro Mate. E isso, cara, botou todo mundo contra o Chacal no time. Quando ele falou isso pro Mate no TS, era uma reunião, tinha mais de 10 membros na sala. Uhum. Eu mandei mensagem pelo TS, né, mensagem pessoal para cada um, falando, cara, o Chacal errou agora. O que ele falou não tá certo, ele vai ter que pedir desculpa. Eu falei isso com o Rovida, falei com o Robs, falei com o Sérgio. Todo mundo concordou comigo, beleza. Quando terminou a reunião, imediatamente, quando ele terminou, eu puxei o Chacal na sala, puxei esse pessoal também que eu tinha mandado mensagem, né? O pessoal que era mais velho, tava no time há mais Uhum. tempo. E eu falei pro Chacal na hora, cara. Chacal, você errou. O que você falou, você não podia falar. O Mate pode ser novo no clã, ele pode não estar aqui desde o console, mas o cara tem a opinião dele e acho que todo mundo concordou. Nosso X5 naquela época era horrível, a gente tinha que mudar. E aí a gente falou isso pro Chacal, todo mundo conversando e tal, e o Chacal falou que não. Cara, não vou pedir desculpa, porque eu não acho que eu não tô errado. Vamos dizer, ele bateu o pé. E aí foi Aham, quando sim. começou tudo. Começou toda a confusão nesse dia, nessa reunião. Mas beleza, não foi isso que fez com que o Chacal e o Burgão saíssem do time. Aconteceu muitas coisas depois. Por exemplo, o Chacal ele saiu da line por outro motivo, não foi por esse. Depois dessa reunião, a gente conversando sobre o X5 também, a gente falou que precisava recrutar um, né? Foi uma das coisas que a gente concluiu pro X5, melhorar, a gente Uhum. precisava recrutar um. E aí, no caso, o Mate, ele foi atrás do Nesk, ele conversou com o Nesk, trouxe o Nesk, que era do Ana Help, trouxe o Nesk pro nosso X5, que acho que foi o principal fator pro X5 do NW ter melhorado. Um dos principais foi a chegada do Nesk. O Nesk naquela época não era tão jogador quanto é hoje, mas ele já tinha um potencial muito grande. E ajudou pra Uhum. caramba a gente a evoluir. A gente mudou a nossa mentalidade também, como a gente tinha conversado na reunião. Teve essa final de X5 da UEL, que foi contra o Uran. E nessa final a gente treinou pra caramba durante a semana. Treinamos nós 6, né? Eu, Rovida, Júlio, Nesk, Chacal e o Mate, nós 6. E a gente concluiu. Foi uma conclusão conjunta dos membros ali da line. A gente começando, cara, o melhor time pra jogar vai ser sem o Chacal. O Chacal vai ficar de fora dessa final. E a gente concluiu isso conversando. É o melhor Uhum. time que a gente treinando, concluiu isso e tal. E aí a gente falou isso pro Chacal, que queria ficar de fora. Ele nunca tinha ficado de fora, ele era titular absoluto do time, entendeu? E isso acabou piorando também o clima, porque o Chacal ficando de sexto player piorou mais essa treta que já tinha começado, piorou ainda mais. Porque o Chacal, Sim, como ele era saquei. sexto player, ele queria treinar e como a line era o 5, ele não podia simplesmente entrar no meio do treino. A gente tinha que treinar, e aí ele pedia vaga pro treino, aí o Mate saía de. Como o Mate ficava chateado que o Chacal tava pedindo vaga para treinar, o Mate saía do treinar, joga aí você. Aí foi criando esse clima foi ficando pior. Cada vez piorou mais, entendeu? Uhum. E o Burgão entrou nesse meio tempo dessa história. Quando o Burgão entrou no NW, muita coisa já tinha acontecido dessa treta. Tipo, eu respeito o Burgão,
Eu já participei do canal dele lá no YouTube, já participei de série, tenho ele como amigo no Facebook, joguei junto. Do valor, o cara passou em concurso público, é Justiça Federal, se não me engano, né? Eu acho Enfim, que é. eu respeito o Burgão, eu tenho uma admiração por ele, mas quando ele entrou no NW, muita coisa tinha acontecido já. Então eu não concordei com muitas coisas que o Burgão disse na entrevista dele com relação ao NW. Mas quando ele entrou, muita coisa tinha acontecido já. E aí o Burgão ele tinha uma coisa em comum com o Chacal, que era o fato de os dois estarem fora da line, né? A line era eu, Rovida, Júlio, Nesk e Mate, e o Burgão e o Chacal eram reservas. E o Burgão tinha essa coisa em comum com o Chacal, então ele acabou que criou uma amizade com o Chacal. Sim. E aí, pelo fato dele ter ficado muito mais amigo do Chacal, ele ouviu o lado do Chacal da história, aí cada um teve as suas conclusões. A gente até tentou falar pro Burgão sobre o lado vamos dizer, do mate da questão, mas aí ele já saiu do time, né? Quando que ele saiu do time? A gente se reuniu um dia para falar sobre o X5, porque essa questão de quem ia treinar tava um saco já. Porque o Chacal queria treinar, o Burgão queria treinar, mas tinham 5, aí eles pediam vaga e, sabe? Tava horrível esse clima. A gente vamos resolver isso de uma vez, velho. E aí nessa reunião o Júlio, vamos dizer, deu a cartada final. Ele falou assim, cara, se tem que escolher entre o Chacal ou o Mate no time, eu escolho o Mate. E o Júlio falou isso pelo desempenho dentro do jogo. Ele não falou porque por nada é contra a amizade do Chacal. Tanto que ninguém nunca teve problema com o Chacal de amizade, de pessoa, nada disso. Entendeu? Era a opinião dele com relação ao time. O time que tá melhor jogando, eu prefiro com o Mate do que com o Chacal, que era a opinião também, mesma minha, mesma do Rovida, mesma do Nesk. A gente achava que o melhor time naquela época era com o Mate jogando. Foi o time que ganhou a UEL da Uranus, que a Uranus na época tinha ganho 7, 8 campeonatos seguidos. E aí quando a gente fez essa reunião, o Burgão tava na sala também, entendeu? E aí quando terminou essa reunião, o Burgão imediatamente, vamos dizer, ficou esquentado, ficou puto e saiu do time. Basicamente por isso, ele achou que a gente fez uma sacanagem com o Chacal e tal, e saiu do time. E aí o Chacal, acho que passou alguns dias, resolveu sair também. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Saquei, deu pra entender melhor. O Chacal, ele saiu, se teve o primeiro culpado, foi ele mesmo, quando falou aquela besteira na entrevista. Aí o Burgão citou a coisa que o Chacal pediu desculpa pro Mate. Só que ele demorou, sei lá, 3 meses pra pedir desculpa pro Mate, entendeu? Saquei. E eu conversei com o Mate também. Cara, Mate, por que você não aceita a desculpa do cara? O cara tá tentando resolver e tal, não sei o quê. E o Mate falou, cara, não é questão de eu pedir desculpa, é questão que não tem mais clima pra gente jogar junto. Não dá mais, entendeu? Essa era o que ele falou pra mim. Então foi mais ou menos isso que aconteceu, entendeu? Foi uma questão, uma das mais chatas, uma das mais de dar dor de cabeça que eu já passei com o BF foi isso. Esse problema aí, que durou meses, isso aí, durou 2, 3, 4 meses, não lembro. E aí ficou essa confusão toda, eu nunca tinha esclarecido essa história em nenhum lugar, porque eu sempre tive essa mentalidade de evitar problema, evitar confusão. Sempre desde que eu me conheço como jogador, eu sempre tive essa mentalidade. Só que ultimamente eu tenho visto tanta coisa errada, tanta gente falando besteira, eu levando facada pelas costas, vamos dizer assim, de pessoas que eram meus amigos e tudo mais, e eu falo, cara, eu não vou mais ficar quieto vendo, por exemplo, a comunidade ser enganada. E aí, por isso que eu, desde uns 2 meses pra cá, eu tô falando tudo que eu tenho que falar pra todo mundo, entendeu? Se tem alguém que eu não gosto, eu chego e falo, cara, eu não gosto de você por causa disso, tenho problema com você por causa disso. Então é mais ou menos isso, essa história toda. É meio complicada, é meio longa, mas é isso. Deu pra entender o lado, talvez, do Mate agora também, né? O outro lado da história que O até outro lado então da história, tinha vindo à tona, né? Sim. Sim, é isso mesmo. Na verdade, deu pra entender toda a história. Toda a história. Basicamente, né? Espero que tenha entendido toda. Mas cada um tira a sua conclusão também, né? Sim. Não é pra ninguém também tomar partido de ninguém. Só estamos entendendo. Isso aí, isso aí também cabe a só o pessoal envolvido ali se resolver ou não se resolver e Exatamente. cada um entender o que aconteceu só. Não é porque o Burgão falou mal do Mate lá na entrevista dele que nego tem que descer o pau no Mate, ou não é porque eu tô contando aqui a história e nego vai descer o pau no Burgão ou no Chacal, de maneira nenhuma. Exatamente. A gente tá tentando só esclarecer as coisas, e aí o pessoal vê o que acha e pronto, entendeu? Exatamente. E hoje você já contou. Ninguém aqui, né? Você já contou como é a sua relação hoje com o Burgão, você falou que ainda é amigo dele no Facebook e tudo, considera o cara. Sim. E com relação ao Mate e o Chacal, você é amigo deles ainda até hoje ou não?
O Burgão, primeiramente, só voltando, tipo, eu não converso muito com ele, eu não sou aquele amigo que eu falo todo dia com ele. Tipo, eu ainda converso com ele, de vez em quando eu falo com ele e tal, mas eu não tenho nada contra, eu só discordo de algumas coisas que ele falou na entrevista dele, mas isso é totalmente compreensível, né? Todo mundo discorda de todo mundo em alguma questão. O Matt, eu ainda converso com ele, tenho contato, falo com ele, jogo de vez em quando, porque ele tá bem ocupado com a faculdade lá dele. Mas quando ele aparece, às vezes aí eu converso e tal. E o Chacal eu perdi contato. Não converso mais com ele desde a saída também. Teve uma coisa que aconteceu durante essa treta toda, foi que eu fiquei sabendo. Tipo, o Chacal puxou o Nesk pra uma sala, na época que ele era da NW ainda. E o Chacal falou pro Nesk que não confiava mais nem em mim, nem no Rovida como líder, entendeu? E isso aí, tipo, quando eu ouvi isso, eu falei, cara, não é possível. Pra mim, isso daí foi tipo uma gota d'água, entendeu? Saquei. Aí, desde essa treta toda do NW que eu não falo mais com ele. Mas também não brigo, nunca fui lá xingar ele, nunca fui na fanpage descer o pau no cara. E também não quero que ninguém faça isso, de maneira alguma. Não, são opiniões divergentes aqui apenas, sim, que não significa que é um inimigo. Pessoais, né? Não demos certo, mas tá aí. Não é obrigado a gostar de todo mundo também, né? Sim. E, Borges, o Punisher, na entrevista dele, falou que antes dele ter uma conversa com a Nyx e tudo, vocês do NW tiveram uma conversa com ele, pro NW e jogar pela Dexterity, certo? Certo. É uma história também meio confusa. Primeiramente, a proposta que eu recebi foi o seguinte: era a época que o nosso time X5 tinha mudado bastante. Era quando o pessoal do PV, Fortrex, Belo tava na Dex, nessa época, se não me engano. E aí o Punisher falou pra mim o seguinte, cara, vem você pra cá junto com o Spawn e com o Bigas e formam a line junto com o PV, Belo e Fortrex, esses 6 aí. A proposta que ele tinha me feito era de ser capitão, ia ganhar acho que 350 por mês, 300, não lembro. Mas eu não aceitei essa primeiramente porque a galera do NW, a gente não se dá bem com esse pessoal que é o PV e o Belo, a gente tem tretas antigas do BF3 também, então seria tipo uma puta hipocrisia minha, que tenho treta com o PV e ir lá e formar um time com o cara. Simplesmente por dinheiro, né? Simplesmente por causa de dinheiro. Claro que o fato do dinheiro pesa, mas não ia ter nem como. E pelo fato também de abandonar o pessoal do NW. Tipo, eu ainda tinha esperança no NW, eu não ia abandonar o time naquele momento, entendeu? Então a primeira proposta que ele tinha me feito era essa, só que essa aí eu não aceitei, entendeu? Eu deixei meio que em stand-by. Eu falei, cara, não sei. E nessa época também a gente estava para fazer uma line com a J-Ob. A gente estava para representar a J-Ob como time de BF. Saquei. E aí eu estava conversando com a J-Ob na época e acabou que não foi para frente. Aí acho que passou um tempinho e aí veio essa proposta do NW ser o time de X10 da Dex. O Punisher, não acho que ele falou comigo sobre acho que ele falou com outra pessoa sobre esse X10. Mas acabou que não rolou também, eu não me lembro. Essa parte do X10 eu não me lembro muito. Mas acabou que não rolou também, não só porque a gente não quis deixar o NW de lado, como a gente achou, como o próprio Punisher falou, ele não ia investir no X10, entendeu? Ele não ia pagar salário, nem nada disso, porque o X10 não dá retorno. A gente acabou que não foi. Acho que acabou sendo melhor para os dois. Ele não ia ter prejuízo, a gente não ia perder o nome, o respeito que a gente tinha no NW. Sim, e ele citou também que acabou isso não dando certo, até ele não sabia das intenções de vocês também, né? Mas ele falou que logo em seguida o NW acabou e eles acabaram ficando com o lado da Nyx, né? Por isso que eles acabaram chamando a Nyx, porque o NW tinha acabado. E por que decidir por terminar com a line do NW, Borges? Pois é, cara, eu tinha no vídeo quando eu fui por Urã, eu postei um vídeo explicando a história e eu vou repetir um pouco aqui. Eu decidi sair do NW porque eu não confiava mais, eu não achava que o NW tinha mais capacidade de estar no topo. Por que aconteceu isso? Porque basicamente todo o pessoal que era do NW na época que a gente foi vencedor, o pessoal que jogava bem, que eram os titulares, parou de jogar por um motivo ou por outro. O Breg estava com estudo, o Ben foi pro LoL, o LoL tomou conta dele, o Rovida também ficou meio que no LoL, se bem que o Rovida vai me xingar que eu tô falando isso, que ele vai falar que não tava no LoL, foi pro LoL também, o Mineirinho começou faculdade, também foi pros estudos, o Hobbs mesma coisa, o Mate, que era titular do X5,
também teve que focar a faculdade. Aí o Júlio saiu do X5, o Nesk saiu do X5, tipo, todo o time basicamente se desmantelou. E aí eu fiquei meio que, vamos dizer, sozinho nessa. Eu tentei ainda reanimar o X5 do NW, chamei o Spawn, chamei o Lucas, que eu me arrependo eternamente, o Bigas entrou. A gente tentou colocar, a gente já tinha colocado antes, mas o Lip estava treinando, a gente tentou o Thread, enfim. Eu tentei ainda dar uma força pro X5, mas quando eu vi que a gente não ia ter mais como disputar os campeonatos, eu falei que eu ia sair do time. E quando eu falei que ia sair do time pros outros dois, que eram, vamos dizer, os líderes, que eram o Rovira e o Sérgio, eles falaram, então vamos fechar o NW de uma vez e tal, e tal, e tal. E foi basicamente isso. Saquei. Ô, Borges, logo quando você tava de saída pra NW, você já tinha proposta pra ir pra Uranus? Ou foi depois que você saiu que você acabou procurando eles? Foi, eu tava conversando com o Nesk já. Eu saí num sábado. Acho que já uma semana antes disso eu já tava conversando com ele. Aí, 2 dias depois eu comecei a conversar com o Revolts, aí ele me propôs de ir pro NW, ir pro URAN. E aí eu pensei um pouco, no dia seguinte eu falei pra ele, cara, eu só vou pro URAN se eu puder levar o Spawn, o Bigas e o Gabriels comigo. Por que eu falei isso pro Revolts? Tipo, eu sabia que ia ser muita gente pra um X5 só, eu sabia disso, eu tinha essa consciência. Mas, tipo, pelo que esses moleques evoluíram na época que eu tava lá, eu ia achar um puta vacilo deixar os caras pra trás, entendeu? O Spawn, o Bigas e o Gabriels, tipo, eles evoluíram muito desde a época que eles entraram no time até esse dia que essa época, vamos dizer assim, que eu tava pra sair. Aí eu falei pro cara, eu vou pro URAN se os moleques puderem vir junto. Aí depois o Mosca entrou na conversa também. E tipo, eu acertei a minha ida pro URAN acho que uns 2, 3 dias antes de sair mais ou menos isso, 2, 3 dias antes de sair. E já tinha acertado a ida deles também. Eles curtiram na hora de ir pra Uranus e tudo mais. A ideia era que o Bigas ia vir comigo pra Line A. E eles iam fazer a Line B com o Gabriels e com o Spawn. Claro que o Spawn e o Gabriels preferiam ir pra Line A do que ir pra Line B, né? Mas acho que eles aceitaram, eles curtiram a ideia e a gente foi. E tudo isso, a conversa inicial foi através do Nesk, né? Pelo que você citou. Foi primeiro com o Nesk. Primeiro com o Nesk, depois com o Revolts, né? Sim, aí entrou o Revolts, aí entrou o Mosk na conversa. Sim. E de certa forma, você ficou de alguma forma triste ou decepcionado com a saída do Nesk do time? Ou você entendeu o lado dele também? Fiquei, cara, assim, se alguém sai por exemplo, se o cara chega pra mim e fala, pô, Boss, vou sair do URAN porque eu vou pra Dex, porque eu acho que lá eu vou ter mais chances de ser campeão, porque eu vou receber salário e tudo mais. Cara, eu vou aceitar e vou entender numa boa, sem problema algum, entendeu? Só que o cara chega pra mim e fala que vai ficar, e no dia seguinte sai, aí eu não tô bem. Aí você não curtiu essa parte. Entendi. Não, e cara, tipo, hoje eu nem converso mais muito com o Nesk, entendeu? Vamos dizer, eu tenho entre aspas, treta com ele. Tipo, mesma coisa com o Chacal, eu nunca xinguei o Nesk, nunca fui lá desrespeitar ele, nunca maltratei, mas hoje eu não converso mais com ele. Porque essa história se repetiu, não foi só quando ele saiu do URAN pra ir pra Dex. Quando ele tava no NW e foi pro URAN, foi a mesma coisa. A gente tinha acabado de jogar a BSOG, X5, que a gente tinha ficado em segundo lugar. E o Nesk falou, não, cara, tô fechado com o NW, vamos que vamos continuar. E pá, e dia seguinte foi pro URAN, entendeu? Tipo, nessa época, pela amizade que eu tinha com ele, que foi muito forte, eu falei, beleza. Ele falou uma coisa e fez outra, mas vamos dar uma segunda chance, vamos continuar com a amizade, pá e tal. Só que aí quando aconteceu de novo, aí eu falei, cara, não dá, entendeu? Tipo, o cara fala uma coisa e faz outra, ele não tem palavra. Comigo, eu não vou, eu acho que não tem mais clima pra eu ser amigo dele, entendeu? E é basicamente isso. Hoje eu não falo mais com ele. Não vou dizer que eu odeio o Nesk. Eu acho até que ele é um dos melhores jogadores do BF4, se não for o melhor. Se não for o melhor. Mas eu não converso mais muito com ele, não. Saquei. Bom, e vocês eram bem amigos mesmo. Você foi na casa dele e tudo mais, né? Sim, cara. Pô, fui super bem recebido lá quando fui na casa dele. Tanto por ele, quanto pela mãe e pelo pai dele. Não tenho nada pra reclamar. Super gente boa, tranquilo, nada, problema nenhum. E a minha amizade com ele sempre foi muito forte. Só depois disso que realmente, vamos dizer que deu uma esfriada. Sim. E com relação à saída do Biga, você esperava isso também, Borges, ou não? Não, a saída do Bigas foi meio que uma surpresa pra mim.
Parece que ele já vinha pensando nisso há um bom tempo, mas acho que ele não falou isso pra ninguém, ele guardou com ele. E, tipo, quando a gente perdeu a vaga pra Alemanha, né, naquela final, eu fiquei muito chateado, não só pra gente não ter ganho, mas eu fiquei muito chateado pelo meu desempenho em si. Eu acho que eu joguei Uhum. muito mal. Foi um dos piores partidos que eu joguei foi naquele dia. E no dia seguinte, na segunda, cara, eu não abri PC, WhatsApp, não tive acesso ao mundo o dia inteiro, entendeu? Uhum. Eu fui saber que o Biga saiu do time só de noite, quando eu entrei pra conversar com os caras. Aí pô, o Bigas saiu, como pode? Aí eu fui falar com o Bigas também. Mas o Bigas, eu ainda sou amigo dele, porque o Bigas, ele foi sincero comigo. Ele falou, cara, eu acho que aqui eu posso evoluir mais, eu acho que aqui a gente vai ter mais chance de vencer, pá, e saiu, entendeu? Uhum. Ele não falou uma coisa e fez outra, como foi o caso do Nesk. Saquei. E o que você mais gosta, Borges, dentro da Uranus? O que você mais gosta lá do time e tudo mais? Cara, tem duas coisas que, desde que eu entrei no Uran, que eu percebi, assim, de cara, que eu falei, cara, isso é muito bom que o Uran tem. Primeiro é que o pessoal lá é muito determinado, o pessoal lá tem muita Uhum. vontade, tem muita força de vontade. Se você tem um sonho, ou se você quer um dia entrar no Uran, cara, você tem que ter muita determinação. O pessoal lá é muito determinado, quando o pessoal quer fazer alguma coisa, faz. A galera lá joga junto desde o BF3 e nunca ninguém parou de jogar, né? Por exemplo, o NW, o time inteiro parou de jogar. O Uran não, o Uran os caras continuam com a mesma base há muito Sim. tempo. Então é uma família, os caras são super determinados. E partindo pro lado dentro do jogo, uma coisa que eu achei, tipo, inacreditável é que o pessoal lá não dá rage, o pessoal não se estressa. Pode estar 200-0 pro time adversário, você não vai ver um cara reclamando, entendeu? Em partida oficial. Isso é Em treino, às importante pra vezes, caramba. em treino, às vezes tem um ragezinho aqui ou ali. Mas em partida oficial, cara, pô, no NW eu lembro isso, era um monte de gente chorando. Isso atrapalhava a gente, entendeu? Muita gente dando rage, reclamando, isso e aquilo. E no Uran, quando eu entrei, quando eu joguei as primeiras partidas, a gente tava perdendo, eu falava, pô, a gente tá tomando 250-30. Ninguém abriu a boca um A pra reclamar, tá todo mundo jogando concentrado. Eu falei, pô, isso aqui é muito bom, cara. É muito importante ter isso também. Legal. E você mudaria alguma coisa lá dentro, Borges? Daria, cara? Acho que não, velho. Sei. É difícil eu falar porque eu não sou líder, né? Quem Uhum. administra mais é o Mosk, o Revolta, acho que também ajuda bastante nas decisões, o pessoal que é mais antigo, mas eu acho que não tem muita coisa pra mudar. Acho que o Uranus tá num caminho muito bom, tanto em nível de player, os players são muito bons, o ambiente é bom, Uhum. Mosk, muita gente reteia ele. Pô, ele é um puta de um líder, ele se esforça pra caramba pra que o Uranus esteja no topo. Então, eu não mudaria nada, cara. Acho que do jeito que tá muito bom. Falta a gente melhorar um pouquinho esse nosso X5 aí pra conquistar algumas coisas. Bom, Borges, a gente vamos partir agora para uma sessão que a gente quer que você diga a sua opinião relacionada ao assunto que a gente vai tratar aqui. Uma opinião breve ou não, é você que decide. Para Opinião, você, beleza. opiniões do Borges. Tá bom, Para vamos lá. você, qual seria a line ideal da Uranus hoje? A line ideal hoje, sem o Bigas, então. Isso, é hoje. Os players que estão lá hoje. Eu acho que é a line que tá sem o Bigas, aí é ou o Pinga ou o Zig. Talvez Uhum. hoje, acho que o Pinga, porque o Zig tá meio parado com o X5 há um mês por aí. 2, 3 semanas, talvez. O Eu Pinga acho tá que o treinando Pinga no lugar do. constantemente? Hã? O Pinga tá treinando constantemente? Sim, o Pinga tá treinando direto. Eu acho que pelo fato de hoje do Pinga hoje não, porque a gente já tá meio parado no X5 desde a final da SL, a gente tá meio parado, mas o Pinga vinha treinando mais que o Zig. Então, talvez por isso, acho que o Pinga no lugar do Biga seja o ideal, mas quando a gente voltar a treinar, a gente vai resolver isso. A gente ainda nem conversou como é que vai ser a nossa questão do X5 e quando a gente voltar, quem vai pra line, quem não vai, e por aí vai. A gente vai resolver tudo isso ainda. Beleza. Qualquer coisa, tamo aí, viu, Borges? Tamo aí, né? Tô de olho já nos caras aí. Né? O cara que usa Mas o choque choque, tá na velho, frente, cara pesado. Choque tá na frente. Choque é É, incrível. não, o choque é best Ainda- player, velho. Ainda vão É. ouvir falar de mim, mano. É. Garoto mais elétrico. Não seja por E coisa boa ou por coisa ruim, né? quem você acha, Borges, que seria o melhor player de BF no Brasil? Pois é, cara, como eu falei agora, eu acho que o Nesk
tá nessa liderança aí e não é de Uhum. hoje. Eu acho que já é um bom tempo que o Nesk tá como o melhor jogador aí, seguido de muito perto pelo Revolts. E que jogador de fora da Uranus, Borges, você chamaria pra colocar no time? Difícil, velho, difícil pergunta. Porque em Um jogador que níveis se de. encaixaria bem, sabe? Não só por Não ele pela jogar bem, performance, mas também pelo estilo de jogo. pelo estilo de jogo, por ele ser um cara Ah, da hora, que você acha que agregaria pro time e tudo, né? um cara que eu sempre fui fã, que eu sou fã até hoje, desde a época que ele era do Mayhem, eu tentei chamar ele pro NW, na época ele não foi. É o Wagner. Eu sou fã do Wagner. Eu acho que ele tem Uhum. muita noção de jogo. Ele sabe o que faz na partida. Ele não é bobo. E eu tentei, como eu falei, eu tentei chamar ele para NW na época. Ele não foi. Apesar dele não ter ido, ele jogou a AMD Fan-Aid Complete pra gente também. Eu Ah, acho que o da hora. Wagner é um excelente jogador. Talvez dê certo. É difícil falar isso porque, sabe, o Uranus tem excelentes players, entendeu? Se eu falo que o Wagner devia vir pra cá, parece que eu tô desmerecendo a pessoal que tá Uhum. aqui, talvez. Mas de maneira nenhuma. A line que o Uranus tem hoje é suficiente pra ganhar título. Mas Uhum. tendo que responder a pergunta, escolhendo um, acho que eu Sim. escolheria o É Wagner. que teve um idiota que fez essa pergunta pra você, aí você tem que falar, né? Não, mas acho que seria o Wagner. Se eu tivesse que escolher Aham, um, seria ele. beleza. E como grande finale, eu gostaria que você desse sua opinião sincera com relação aos seguintes nomes que eu vou citar pra você. Uma Certo. opinião sincera, você pode pensar um pouco, falar, Uhum. dissertar sobre o caso. Tem alguns casos que a gente já falou bastante, né? Se quiser só fazer uma coisa breve. O primeiro Aham, nome beleza. seria Burgão. Burgão, cara. Pois é, o que eu falei, tipo, eu não tenho nada contra ele. Foi um prazer quando eu participei de uma série que ele fez no canal dele, que ele não faz mais. E dos canais no YouTube que eu vi surgirem depois do meu, o do Burgão foi o que eu mais gostei, porque fazia um pouco do que eu também fazia, né? De dar Uhum. dicas, coisas diferentes, coisas que você não via em nenhum outro lugar na internet, você via lá no canal do Burgão. E ele é um cara que eu respeito, é um cara que eu admiro. A única coisa, vamos dizer, que eu tenho contra foi eu ter discordado do que ele falou, né, de algumas coisas Sim, sim. na entrevista dele. Mas ele é um cara que eu respeito, eu admiro, tá jogando CS agora lá com a NG também. Meligene. Meligene, cara. Bom, fala Meligene, todo mundo lembra de Squad Wipe, né? Não tem. Sim. Acho que é a Squad resposta Wipe, padrão. né? Mas o Meligene, cara, quem critica o Meligene, quem é hate do Meligene, não sabe o que tá fazendo. Não sabe. Eu não vi nunca, desde que eu tô no competitivo, um cara que ajudasse na divulgação de times, como o Meligene divulga, ou divulgação de campeonatos. Uhum. Todo Sem dia lá na dúvida. página do Meligene tem lá, pô, hoje galera vai ter campeonato de Xbox, live aqui nesse link. Ah, vai ter campeonato disso. Ah, o time tal, fanpage, vamos curtir. Nunca vi ninguém que fizesse algo parecido como o que o Meligene faz com relação ao competitivo, cara. Não só É. por isso também, pelas narrações dele também, que, pô, isso aí foi um salto enorme pra comunidade do Battlefield ter ganho o Meligene como narrador. Às vezes já passou mais de 10 horas narrando o campeonato. Pois é, não é mole, cara, Pois Pelo não é amor de é. mole. Deus. Chacal. Chacal, cara, não sei, velho. Eu não falo com ele há muito tempo. Ele foi parceiro de time, foi meu amigo também durante muito tempo. Eu não. Sei lá, não sei, não sei se tem uma palavra pra definir. Mas eu só não tenho mais amizade com ele, não tenho mais contato. Uhum. Sei lá, Beleza. indiferença talvez seja a palavra. Uhum. Sei. O Punisher. Punisher, velho. Tem que ser sincero, né? Quando me falam Punisher, o que vem na cabeça é dinheiro, cara. Eu não consigo pensar em outra coisa. Ele tem muito dinheiro pra estar envolvendo aí, pra estar administrando a Dex. E é isso, eu não conheço ele como pessoa também. Quando eu conversei com ele era só por Battlelog, questão de time eu também. Então eu não conheço ele como pessoa. Retalha. Retalha, a resposta padrão é nariz, né? Não tem nem como, né? Mas o Retalha, cara, é super gente fina, né? Apesar de eu zoar ele pra caramba, que ele tem que ficar lá na Twitch dele no cantinho. Fica lá, Retalha. Não vem encher o saco no YouTube, não. Fica lá, que é nóis, entendeu? Mas o Retalha é parceiro, o Retalha é amigão. Mave. Mavi, velho. Bom, como pessoa eu não conheço ele.
Nunca conversei com ele pessoalmente, nem por Battlelog, nem por nenhum tipo de meio de comunicação. Mas eu tenho que falar que eu tenho suspeitas do Marvel, vamos dizer assim. Como eu falei na primeira parte da entrevista, que a gente tem que suspeitar, o Marvel é um cara que eu tenho algumas suspeitas dele. Se ele realmente é o que ele é, entendeu? Através de vídeos, de gravação, de coisas que acontecem, você vai pensando, pô, será mesmo, entendeu? E tipo, eu tinha suspeitas também do LMZ e do Nine. Eles usavam alguma coisa. Os dois foram pra BSOG, jogaram bem e tal, e depois disso vamos dizer que isso aí esfriou. Eu esqueci. Hoje eu sou amigo da LMZ, joguei CS com ele esses dias e tal. Então é uma questão de suspeita. Eu não vou falar que o Marvel é hack, porque eu não tenho prova pra isso de maneira nenhuma. É isso, é um cara que eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Se ele realmente é o que ele aparenta ser. Agora, Dexterity. Dexterity, cara, pô, não sei. Hoje, se fala Dexterity, eu lembro da Alemanha. Os caras vão pra lá jogar, né? Primeira vez que um time da América vai jogar SL na Europa. Os caras vão disputar 35 mil euros, se não me engano, que é dinheiro pra caramba. Então. Vão ganhar ou não? Eu também, isso é uma incógnita, cara, eu tenho que falar a verdade pra vocês. Eu acompanhei alguns treinos por Battlelog, né, vendo os tickets e tal. Teve treino que os caras ganharam da Fnatic com um complete. Teve treino que eles perderam pra um mix do SK, entendeu? Então, pra mim tá meio com a incógnita, mas eles têm potencial pra ganhar, cara. Eles têm potencial pra ganhar. Os caras lá dão bala pra caramba, entendeu? Mas eu não sei, realmente eu não tenho ideia se eles vão ser campeões ou não. Quem tá vendo a entrevista agora já, provavelmente, com certeza, na verdade, já deve ter passado o presencial. Então você já sabe se ganharam ou não. Mas aqui a gente tá gravando, vou falar, hoje é dia 12 de abril. O presencial vai ser dia 19, 20, 18, 19, sei lá. Dando um palpite aqui, vamos ver se eu acerto. Eu acho que a Fnatic ainda é favorita pra ganhar essa ICL. Presencial, eles sempre são favoritos, né, cara? A Fnatic, eu acho que eles são favoritos porque eles têm 5 jogadores que são muito bons. Entendeu? A line inteira dos caras é top. A Epsilon, por exemplo, vamos dizer que é a segunda força da Europa, eu já não vejo isso. Eu vejo a Epsilon 2 jogadores bons, que são o Duke e o Mayek. Na Fnatic não, cara, os 5 caras ali jogam demais, eles são muito bons, eles jogam demais BF, e eles já ganharam 3 SL1s, né, velho, não é fácil os caras ganhar 3 SL1s seguidos. Exatamente. Então eu acho que, não sei, se eu tiver que apostar, aposto na Fnatic. Beleza. Agora, NW. NW, velho, cara, foi o time que abriu as portas pra mim no competitivo, foi o time que me recebeu, foi o time que eu fiz amizades que eu mantenho até hoje. É isso, cara. Tá no sangue. Como eu falei, hoje eu sou do Uran. Hoje eu quero ganhar pelo Uran, que era um rival gigantesco do NW, mas tem que saber diferenciar também, né? Essa questão. Mas o NW tá no sangue. Não tem como eu apagar o NW da minha, entre aspas, história, né? Como jogador. Sim, sem dúvida. Agora, Uranus. Uranus, velho. Uranus. Determinação, família, esforço, grandeza também. É isso. Eu também fui muito bem recebido por todo mundo no Uran. Não tenho problema com ninguém, converso com a galera. A gente joga X10, joga X5. Não tenho o que reclamar. Como você havia falado, se tiver que mudar alguma coisa no Uran, não tenho que mudar nada, cara. O Uran tá em excelentes mãos hoje. Bom. E Zigueira. A palavra que me vem à cabeça é duas pelotas, né? Zigueira, duas pelotas. Mas como eu já havia citado também, o Zigueira foi um dos caras que me introduziu no competitivo, vamos dizer assim, né? Eu comecei a jogar por causa dele, eu já falei isso pra ele também. Cara, eu acho que se não fosse o Zig, o competitivo hoje não estaria onde tá, pela divulgação que o Zigueira fez, entendeu? Não fosse, sim, claro que também tem o lado dos times, o lado das organizações e tudo mais. Se não fosse o Zig, talvez hoje a Dex não estaria na Alemanha. Talvez o competitivo não seria o que ele é hoje se não fosse o Zig. Então, cara, se tem uma pessoa que a gente tem que agradecer pelo BF estar onde ele está hoje, é o Zig. Sem dúvida. E pra finalizar agora de vez, Borges. Puta, velho, Borges, cara. Paneleiro. Nossa, Panela, velho. velho.
Não, panela não. Assim, cara, não adianta. Cara, podem falar 1 milhão de vezes panela pra mim que eu não vou aceitar, velho. Cara, eu não sei, velho. Não sei. Sei lá, De onde cara. surgiu isso, cara? Panela? Esse de paneleiro. Cara, é uma boa pergunta. Eu não sei. Acho que o pessoal que. Deve ter sido com o Nesk, provavelmente. Jogava comigo, aí falou uma vez paneleiro, aí não sei se foi o Rafael ou o Burgão falou na page deles paneleiro também, aí pegou paneleiro, aí um tal de Competitive Facts começou a fazer montagem também, aí ficou, cara. Nossa, Aí essa página ficou, fez, velho, aí caralho. ficou. Mas, cara, não sei, eu tento fazer o meu melhor pra quem eu dou valor, eu tento sempre ajudar quem eu dou valor, quem eu não dou valor, vamos dizer, eu prezo, a pessoa que eu não gosto, que eu tenho problema, eu não fico correndo atrás e eu também não fico criando confusão, entendeu? Se eu não gosto da pessoa, deixa ele quieto lá, eu fico na minha. Agora, se meus amigos, com o pessoal que eu gosto, eu tô sempre disposto a ajudar, a lutar contra. E é isso, velho. Muito bom. Acho que eu não gosto muito de mídia, né? Deixa pro pessoal fazer isso aí. Uhum. Borges. Pode dizer. De onde surgiu Borges? Ah. Puta, é verdade, eu não fiz essa pergunta. Por que era o Matador Borges, cara? Eu até pensei, cara. Será que Borges eles vão porque perguntar? é o matador Borges, né? Cara, Puta. é uma longa história, tem tempo ainda? Esqueci. Quer dizer, A gente tá até gravando às faz 6 uma da hora já, manhã. mas a gente vai cortar umas partes aí, beleza. Mas faz Tudo 3 certo. partes, então. 3 partes. Beleza, a gente faz 3 partes. Sem problema. Cara, como eu falei pra vocês, eu jogava CS, comecei a jogar em 2005. E eu tinha 11 anos na época. E quando eu comecei a jogar CS, eu obviamente jogava o modo clássico do CS, de plantar, defuse, AK-47, dando tiro, pá, não sei o que. Só que jogando online, CS Source, que era na época, né? Eu fui descobrindo modos for fun. Eu nunca fui jogador competitivo, né? Eu comecei competitivo no BF há 3 anos atrás. E eu fui jogando vários modos for fun que tinham no CS, que são modos que são criados pela comunidade, né? O CS tem essa grande vantagem, que a comunidade pode criar mapa, pode criar modo, pode criar skin, pode criar tudo. E aí eu como era pubeiro nato, só jogava coisa for fun, eu fui descobrindo vários modos for fun. E tem de tudo que você imaginar tem no CS. Tem modo de corrida, tem Mario Kart, tem modo de escalada, tem zumbi, tem a porra toda. Dentre esses modos, tinha um que era de futebol no CS, por incrível que pareça, futebol. E aí, como naquela época eu era fanático de futebol também, acho que até 2010, 2011 eu sempre fui fanático de futebol. De uns anos pra cá eu fui meio que deixando de lado. E aí juntou meu fanatismo de futebol por jogar futebol no CS, eu comecei a jogar futebol no CS, de brincadeira lá. E eu nunca tive um nick fixo. Eu sempre ficava mudando de nick de acordo com coisas que aconteciam. Tipo, sei lá, Peraí, uma você pessoa... ainda não tem o nick fixo, você muda toda semana. Sim, eu voltei com essa mania ultimamente. Mas eu nunca tive um nick fixo. Eu ficava mudando de acordo com alguma coisa que acontecia, alguma pessoa que fazia um feito inédito, sei lá. Ou botava um nick Rue de troll, Saci de patinete, essas paradas, sabe? Ruezão. E aí, quando eu fui começando a jogar esse futebolzinho no CS, eu fui conhecendo a galera que já jogava. Tinha campeonatinho, tinha time e tal. E quando eu sempre mudava de nick, como eu falei, só que teve uma época que tinha um atacante do São Paulo, que é o meu time que eu torço, que era o Borges. E aí teve uma época que ele tava fazendo gol pra caramba. E eu falei, bom, vou jogar futebolzinho no CS, vou botar aqui nick, vou botar Borges, né? O cara tá jogando muito no meu time, botei Borges. E aí o pessoal começou a me conhecer como Borges por causa disso. Eu até mudei depois de acontecer isso, eu até mudei de nick de novo, mas o pessoal me chamava de Borges. E aí ficou até hoje, tipo, 2008, 2007 pra cá, é Borges por causa do futebol no CS que eu jogava. Tinha o Matador Borges no São Paulo. O matador. Que eu ia perguntar era exatamente isso. Não, o matador. Na verdade, eu era só Borges, eu só botei no matador, porque o YouTube, acho que quando eu criei meu canal, dava de nome e sobrenome. Eu acho que tem um jeito de você colocar só um nome, entendeu? Mas eu não sabia esse jeito. Aí eu falei, vou botar ela matador aqui pra ver se vai. E ficou ela matador também. Da hora. Da hora. Você falou que nasceu em Brasília, morou um ano no Rio e voltou pra Brasília. E por que o São Paulo? Porque meu pai é de São Paulo, do interior. Ele é de Guaratinguetá, a família dele também é toda de lá. E meu pai é São Paulino, e ele também é fanático de futebol. Então, eu nasci
ele não ia me dar uma camisa do Brasiliense, né? Ou do Gama, que é uma quarta divisão do campeonato brasileiro, né? Então ele me fez São Paulino, eu fiquei até hoje, como eu falei, hoje eu nem acompanho muito mais futebol. Eu vejo de vez em quando um jogo ou outro e tal. Mas foi isso, basicamente é isso. Mas o Coringão mandou um abraço. Ah, Coringão. Que é Tá Corinthians. certo. É Corinthians. E galera, vou agradecer todo mundo aí que assistiu o vídeo até o final. Agradecer de verdade a galera que acompanhou a live, foi fenomenal assim o feedback da galera na live. Vamos continuar fazendo live quase todo dia com o Choque aí, ó. O Choque é o menino das lives, Quase, menino quase elétrico. todo dia. É isso aí, ó. Quase. Agradecer mais uma vez a L4 Play Store. Se você quiser a sua camiseta de Battlefield, o link vai estar na descrição. Use o cupom FACTS, 30% de desconto. E agradecer bastante assim o Borges ter participado desse vídeo com a gente, participou de outros vídeos já. Borges vai aparecer muito ainda no canal aí, galera. Obrigadão, Borges, de verdade. É isso aí, cara. Foi um E deixa seu prazer ter recado final. participado. Foi um prazer ter participado. Show de bola. A galera pediu Vamos, muito. vamos acompanhando todas as entrevistas aí, vamos dando like, né? Aquela coisa toda. Quem usa Adblock desinstala esse troço nojento. Ajuda o pessoal do YouTube, por favor. A gente tem que pagar Vamos nossas dar uma contas. forcinha. E é isso, cara. Um recado final. Mais uma vez que eu gostaria de mandar um abraço pro Obina, que foi o cara que me trouxe pro mundo do BF. E gostaria de desejar também boa sorte para o time da Dex que vai jogar a Alemanha. No caso, quando o pessoal estiver vendo, já vai ter acabado, mas tá aqui meu boa sorte. E pro pessoal que tá começando competitivo, galera, não desistam depois que perder o primeiro jogo. Eu cansei de ver time desistindo depois que perde a primeira, cara, isso é a pior coisa, entendeu? Então, foco, força e fé, né? São os 3 Fs. Foco, força e fé. Apesar de eu não ser um cara de muita fé, tá aí. Foco, força e fé. Muito bom. Valeu, galera. Beijo a todos. Valeu. E até a próxima. Falou. Abraço. Falou.